Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Caio e a gente começa agora a sexta parte da videoaula de Baixa Idade Média. A gente na aula passada falou um pouquinho sobre a religiosidade medieval e agora a gente vai dar sequência falando um pouquinho sobre as minorias na Idade Média. A gente comentou lá na aula passada, dentro do tema religiosidade, sobre a figura das bruxas, a perseguição do diferente. Isso se estende para um grupo maior de pessoas na Idade Média. Não eram só as bruxas que eram alvo de perseguição, né? Não eram só as mulheres independentes que não se submetiam aos padrões de comportamento que seriam alvo de perseguição. Tá? A sociedade medieval, de forma geral, era fechada e pouco dinâmica. Você não tinha, por exemplo, pessoas desfrutando de mobilidade social. Não tinha um indivíduo que pudesse deixar de ser pobre e passar a ser nobre e vice-versa. Então, é uma sociedade que está formada e formatada para pensar que as coisas têm que ser daquele jeitinho que sempre foram. É como se houvessem regras sociais implícitas, não verbalizadas, que todo mundo deve seguir. Se alguém não segue alguma dessas regras, se alguém se desvia do caminho, que é o caminho seguido por todos, esse alguém acaba sendo vítima de perseguição, acaba sendo visto de forma diferente. Então, os indivíduos que não se adaptavam à norma social, que tentavam, de alguma forma, se comportar de forma distinta da maioria, ou voluntária ou involuntariamente, acabavam sendo perseguidos. Era o caso, por exemplo, dos judeus, que tinham uma religião diferente da religião majoritária na Europa Ocidental. A religião majoritária na Europa Ocidental era o cristianismo. Se havia grupos de judeus, eles poderiam ser alvos frequentes de perseguição. Né? Os judeus eles eram uma figura muito controversa na Idade Média, eles eram alvo de um misto de admiração e ódio, porque, por exemplo, para certas funções, os únicos capacitados para o exercício eram os judeus. Por exemplo, os cristãos eles tinham um certo tabu em mexer com sangue. Eles não gostavam de mexer com sangue. Isso era considerado mal visto, meio pecaminoso. Né? Então, por exemplo, um açougueiro, normalmente não era comum que açougueiros fossem cristãos. Era muito frequente você ter açougueiros judeus, porque eles podiam mexer com o sangue. Mesma coisa com médicos, né? Havia um certo tabu ali dos cristãos de cortarem o corpo de um paciente, né? de fazer uma sangria, que era uma técnica médica usada nessa época. Isso tudo era um pouco tabu para os cristãos, então acabava que os judeus é que, em geral, exerciam essa função de médico, de açougueiro, né? Funções relacionadas a mercado financeiro. Não sei se a gente poderia falar em mercado financeiro, mas setor bancário e comercial, né? Normalmente, os cristãos eles tinham também um certo tabu com os juros e a acumulação de lucro na Idade Média. Tá? Esse tabu depois ele vai ser desfeito. Esse era um tabu típico do cristianismo católico. Né? O cristianismo protestante, que vai surgir depois, não tem esse tabu com o lucro, com os juros, mas aqui nesse momento da Idade Média, em que só existe o catolicismo, existe o tabu dos juros. Né? Considerava-se também pecaminoso que um cristão cobrasse juros. Então, de forma geral, atividade bancária, né, empréstimo mediante cobrança de juros, empréstimo de dinheiro mediante cobrança de juros, era atividade também exercida pelos judeus. E aí isso vai fazer com que, por exemplo, você tenha grandes banqueiros judeus surgindo nessa época, e os governos, os governantes, se tornam dependentes desses caras, porque precisam, às vezes, pegar grandes somas de dinheiro emprestado com esses banqueiros para fazer uma guerra, para construir uma frota naval, coisa do tipo, e determinado momento você precisava agradar esse judeu para que ele te emprestasse o dinheiro, mas depois de um tempo surgia ali uma certa rivalidade, um certo ódio, o governante não estava a fim de pagar o dinheiro que pegou emprestado, e aí começava uma perseguição aos judeus. Então os judeus eles eram essa figura controversa durante a Idade Média, né, alvo de uma certa admiração, porque eles eram necessários, mas ao mesmo tempo tinham um enorme desprezo por eles. Considerava-se que os judeus eram os culpados pela morte de Cristo, né, porque foram os judeus que entregaram, segundo a explicação bíblica, né, as autoridades judaicas da época de Jesus, que entregaram Jesus para ser crucificado pelos romanos. Então tem essa questão aí desse enorme preconceito com os judeus, que é muito antigo. Os hereges, sobre os quais a gente já falou anteriormente, acho que a gente não precisa falar disso novamente. A homossexualidade também era vista como um enorme tabu, né? A homossexualidade é uma coisa que sempre existiu, né, na história humana. Na verdade, a homossexualidade é uma coisa que existe na natureza. Você tem animais que desempenham práticas homossexuais, e isso para os animais não é nenhum problema. Para os seres humanos isso também existe, porque nós somos animais, e aí eu não vou entrar aqui na questão de se isso é uma
uma questão biológica ou não, mas no mundo animal você percebe que existe uma questão biológica relacionada à homossexualidade. Tá? Entre os seres humanos é muito comum, você tem homossexualidade em todas as sociedades. Desconheço uma sociedade que não tenha tido homossexualidade, né? Então isso tudo vai ser uma coisa que tem um impulso, né, para acontecer por um lado, por outro existe uma norma social que diz que não pode, existe uma influência religiosa católica que fala que não, que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem, então não pode ter nada diferente disso. Isso também gera tabu, isso também gera perseguição. As bruxas, sobre as quais a gente já falou, né? Os portadores de doenças contagiosas, algumas doenças em especial eram mais alvo de perseguição e de antagonismo do que outras. Era o caso, por exemplo, dos portadores de hanseníase. Hanseníase é uma doença descrita atualmente com esse nome, mas lá na época não existia esse nome ainda, porque o médico que descobriu, né, o médico Hansen, que descobriu a causa dessa doença, e aí por isso a doença é batizada em relação a ele, mas antes mesmo dessa causa da doença ser conhecida, a doença já era conhecida. E não era chamada de hanseníase antes, ela era chamada de lepra. Tá? Então os portadores de doenças contagiosas, chamados de leprosos, que é uma doença que ataca a pele, né, o tecido muscular e tal, e trechos do tecido, parte do seu tecido cutâneo e muscular vão apodrecendo e vão se desprendendo do seu corpo. Isso era uma doença extremamente contagiosa, então isso tudo gerava um enorme medo também da sociedade, ninguém queria pegar lepra, né, porque era uma doença muito dolorosa, muito dura, o paciente definhava de forma muito triste. Então, normalmente, quem era diagnosticado, percebia-se que a pessoa tinha lepra, essa pessoa acabava sendo perseguida e expulsa da cidade. Tá? E aí era muito comum em algumas grandes cidades, em volta, né, na área externa, subúrbio, fora da cidade, você ter áreas destinadas a leprosos, né, leprosários, em que esses leprosos eles dependiam de caridade, doação de alimentos. Então, você também tem, por um lado, a necessidade de doar comida para esses leprosos, para que eles não queiram entrar na cidade para buscar comida. Então, alguém tem que ir até lá, levar a comida e deixar o donativo para eles. Isso era uma forma também de exercitar a caridade do ponto de vista do cristianismo. Tá? Mas, por outro lado, esses leprosos eles eram muito mal vistos, porque eles eram considerados os causadores, os transmissores de um mal muito terrível. Né? Os loucos, enfim, pessoas que tinham problemas mentais ali, que não tinham pleno uso das suas faculdades intelectuais, também eram mal vistos. E esses são só alguns exemplos, dentre vários outros possíveis. Tá? A questão que eu preciso levantar aqui, que eu preciso que você saiba, é que na Idade Média, na Baixa Idade Média, existe uma norma social. Muitas vezes essa norma social ela não é verbalizada, não tem uma lei escrita dizendo que as coisas têm que funcionar daquele jeito. Tá? Mas todo mundo sabe que as coisas são daquele jeito. E ao saber que as coisas são daquele jeito, quem não segue, quem é diferente, acaba sendo perseguido. A gente hoje, né, na nossa sociedade atual, tem uma enorme luta para que todos sejam incluídos, para que todos sejam aceitos, para que todos tenham espaço, mas isso não foi a regra em todas as sociedades ao longo do tempo. O comum, né, o usual, é que os indivíduos sofressem perseguição por serem simplesmente diferentes dos outros. A gente vai entrar agora num aspecto mais cultural, artístico, intelectual da Idade Média, e aí obviamente eu não vou conseguir falar de tudo, de toda a cultura medieval, eu vou pontuar alguns elementos que são mais relevantes, mas existem uma série de coisas, uma infinidade de assuntos que são extremamente importantes dentro do contexto medieval, né, a filosofia, a teologia, a literatura. Eu não vou conseguir falar disso tudo com detalhes, eu vou falar de algumas coisas superficialmente, que são as coisas que normalmente são mais cobradas em exames de admissão para instituições, concursos, provas vestibular, enfim. Tá? A gente começa pela arquitetura. A arquitetura medieval, sem dúvida, é um aspecto muito importante. Tá? Durante a Idade Média desenvolveram-se diferentes estilos arquitetônicos que variaram conforme o grau de desenvolvimento tecnológico. Tá? Num primeiro momento da Baixa Idade Média, vai surgir um estilo arquitetônico muito simples, tá? Chamado românico. Por que esse românico surge nesse momento? Porque, pura e simplesmente, decorrente de opções estéticas, os arquitetos escolheram adotar aquele estilo? Não. Aquele estilo ele foi adotado porque havia uma série de limitações tecnológicas do que eles conseguiam construir nessa época. Né? Eles não conseguiam construir o prédio perfeito que eles tinham na imaginação. Eles conseguiam construir aquele ali que estava dado. Né? E então aquilo ali acaba virando um estilo que se consolida.
Tá? Depois, à medida que a tecnologia se desenvolve, eles conseguem construir coisas mais arrojadas, mais modernas, surge um outro estilo, que é o gótico. Tá? A gente vai descrever esses dois estilos e suas características. Mas é importante ressaltar que a arquitetura, assim como outras formas de expressão estética, artística, cultural, né, artes plásticas, literatura, música, enfim, isso tudo estava muito diretamente vinculado à religião cristã. A arquitetura medieval que surge nesse momento é uma arquitetura dedicada à construção de igrejas, acima de tudo, tá? A construção de catedrais, acima de tudo. Então, é uma arquitetura que se desenvolve para atender uma necessidade religiosa, né? Muita gente coloca, às vezes, aí como se houvesse uma oposição necessária entre o desenvolvimento técnico, tecnológico, científico e a religião, né? Como se a religião fosse impeditiva para o desenvolvimento de técnicas e tecnologias e ciência, e isso não é verdade, né? A religião ela pode muitas vezes fornecer a motivação. Grande desenvolvimento tecnológico da arquitetura medieval só foi possível pela necessidade que os arquitetos tinham de expressar certos princípios religiosos. Tá? Então, para expressar aquele princípio religioso, os arquitetos precisaram desenvolver tecnologias, técnicas, formas de construção mais modernas, e isso levou a uma melhoria, a um desenvolvimento da arquitetura. Tá? Esse é um exemplo prático que não existe essa contradição necessária. Né? Não é que sempre haverá uma contradição. Pode acontecer em algumas sociedades, né? Algumas sociedades se tornam mais fundamentalistas, mais fechadas. Algumas regiões do mundo islâmico hoje têm uma certa perseguição em relação à ciência e tem uma visão mais fechada da religião, uma visão mais conservadora, mas isso não é uma pré-condição necessária em todos os momentos e contextos do mundo. Tá? Falando sobre as arquiteturas românica e gótica, o estilo arquitetônico românico e o estilo arquitetônico gótico, quando você olha essas duas imagens, já fica quase que imediatamente claro para você que existe uma enorme diferença. A gente está vendo aqui duas catedrais medievais. Tá? A catedral, a Sé de Lisboa, a Sé de Lisboa, que mais parece uma fortificação, parece mais um castelo do que uma igreja, propriamente. Você percebe que é uma igreja porque tem duas torres, porque tem sinos nessas torres, porque tem uma rosácea no meio, né, que é esse vitral arredondado. Você tem essa entrada em pórtico. Tudo bem, mas quando você olha para o topo das torres, eles mais parecem as ameias de uma muralha medieval, né, de uma muralha de um castelo medieval. É uma construção medieval, a Sé de Lisboa. Tá? Do lado direito da imagem ao lado direito do slide, você vê a Catedral de Colônia, uma cidade da Alemanha. Tá? A imagem aqui da esquerda, a Sé de Lisboa. Lisboa é a capital de Portugal, eu imagino que você saiba. Tá? Já na Catedral de Colônia, Colônia é uma cidade importante da Alemanha. Tá? Uma cidade muito antiga da Alemanha. E a Catedral de Colônia ela começou a ser construída na Idade Média, ela não terminou na Idade Média. Uma catedral também, ainda mais nesse estilo gótico super complexo, ela não era construída em pouco tempo, levava gerações para ser construída, tá? Mas você vê já uma enorme diferença de uma para outra. Tá? Vamos descrever algumas dessas diferenças básicas aqui. Tá? O estilo românico ele se desenvolve no começo da Baixa Idade Média, tá? No século XI. Em algumas regiões ele vai predominar até o século XIII. Tá? A partir do século XIII ele começa a entrar em declínio. Já o estilo gótico começa no século XII, para você perceber que não existe uma sucessão automática. Né? Você pode ter momentos de sobreposição, em que os dois estilos vão conviver. Por que esses dois estilos vão conviver? Porque você pode ter regiões diferentes com desenvolvimentos tecnológicos diferentes. Uma região já tem uma arquitetura mais avançada, já consegue fazer o estilo gótico, enquanto uma outra região não tem uma arquitetura tão avançada, tão moderna ainda, e ainda continua construindo no estilo românico. Isso é possível. Tá? Então essa ideia que a gente tem de uma espécie de linearidade, em que primeiro vem um estilo, aí esse estilo se extingue completamente quando começa outro estilo que se desenvolve completamente desde o começo. Não, não é assim. Né? Você tem momentos de transição, passagens de um estilo ao outro, de uma condição até a outra. Tá? Você tem, por exemplo, algumas regiões escolhendo manter o estilo gótico, algumas construções sendo construídas em estilo gótico, porque você já tem uma condição econômica ali
e que permite um investimento maior. Em outras regiões mais pobres, você não tinha tanta grana, você precisava construir em românico, porque era mais simples, era mais barato, era mais fácil. Então, você percebe que no tempo não existe uma sucessão perfeita de um estilo para o outro. Esses dois estilos eles vão conviver, né, ali no século XII. Tá? Então, no século XII, XIII, o gótico surge no XII e ainda está rolando o românico, e o românico ainda continua até o XIII e o gótico já estava ali no XIII. Tá? Algumas catedrais em estilo gótico vão terminar sua construção ali pelo século XVI, então o estilo gótico ele é relativamente estendido porque era uma catedral muito complexa, né? Era um estilo arquitetônico de construção de catedrais muito complexo. Então levava gerações. É como se uma catedral gótica, né, mal comparando aqui, fazendo uma comparação para ver se esclarece a situação para você, é como se uma catedral gótica estivesse para a Idade Média, assim como as pirâmides estavam para o Egito. Era uma construção grandiosa, necessitava um enorme investimento da sociedade, um investimento financeiro, um investimento em vidas humanas, um investimento em trabalho, né? Então tem toda aquela situação ali. E também, nesse momento, a gente associa as relíquias com esse desenvolvimento arquitetônico, porque as catedrais que tinham, né, relíquias mais atrativas conseguiam chamar a atenção de mais peregrinos, que levavam mais donativos. Essa catedral conseguia mais dinheiro e conseguia fazer uma obra mais complexa, uma obra em gótico, né? Outras regiões que não tinham tantos atrativos, que não chamavam a atenção de peregrinos, não tinham tanta grana e construíam românico. Você percebe, né, e aí se a gente voltar às imagens aqui, que a catedral gótica ela é muito mais alongada, né, ela é super comprida para cima, ela tem torres pontiagudas, finas, vão se afinando, enquanto a construção em românico é uma construção mais baixa. Tá? Então, existe aqui no românico o predomínio da horizontalidade, no gótico da verticalidade. Né? O românico ele acaba sendo um estilo mais horizontal, porque eles não tinham tecnologia de construção de pilares muito eficientes, né? de vigas de sustentação muito eficientes. Então, para sustentar o peso, né, do telhado, do teto da catedral, o românico precisava usar paredes grossas, paredes largas, os pilares também eram muito largos. Já no estilo gótico, havia ali uma tecnologia maior, um desenvolvimento maior dos materiais, das técnicas de construção. Então você tinha paredes finas, paredes estreitas, pilares mais finos e alongados, o que permitia do lado gótico uma verticalidade maior, porque você tinha menos peso nas paredes, então você podia ter paredes mais finas, você tinha técnicas também de construção dos arcos, das estruturas do telhado mais eficientes, uma distribuição de peso mais eficiente, então você não precisava de paredes grossas, aí você podia fazer um prédio bem alto, né? Porque no estilo românico, se você fizer uma parede grossa muito alta, os tijolos, as pedras da base acabam colapsando, né, sendo esmagados com o peso que está acumulado ali em cima. Se você faz uma parede fina e pilares mais finos, né, embora resistentes também, você consegue empilhar mais porque você vai ter menos peso, enfim. Isso tem a ver também com o uso dos vitrais no estilo gótico, a gente vai falar de vitrais daqui a pouco. O estilo românico vai ter arcos arredondados, né? Enquanto o estilo gótico ele vai ter arcos ogivais. O que são arcos ogivais? É um arco, né? Vamos lá, o que é esse arco? Esse arco aqui, né? Olha aqui a seta do mouse, você vê que aqui esse arco é justamente esse que está em cima da porta de entrada, é um arco arredondado. Tá? Já que no estilo gótico não tem nenhuma imagem da frente, né? Mas acho que dá para ver aqui em cima a Torre do Sino. Né? Olha a Torre do Sino aqui da sede de Lisboa, também tem um arco arredondado. Olha a Torre do Sino aqui na Catedral de Colônia, é um arco pontiagudo para cima. Esse arco pontiagudo é exatamente o que se chama de estilo ogival, tá? O ogiva. Então, o românico tem esses arcos arredondados, enquanto o gótico tem arcos ogivais, enfim. Essas são algumas das inúmeras características que diferenciam um estilo do outro. Tá? As catedrais góticas levavam gerações para ser construídas, a Catedral de Colônia é um grande exemplo disso. Propunham-se a ser uma amostra terrena da grandeza divina. Por isso deveriam inspirar admiração e medo nos fiéis por sua grandiosidade. Tá? Então você vai ter justamente essa necessidade de fazer uma obra vertical, muito alta, muito grande, para que quando o fiel entrasse na igreja, ele entrasse e falasse: meu Deus, a casa de Deus é a coisa mais grandiosa que eu já vi na minha existência. Eu, um mero camponês, né, que moro numa cabana rústica, estou entrando numa das coisas mais bonitas e complexas que eu já vi na minha vida.
Se a casa de Deus é assim, imagina o próprio Deus, como ele deve ser grandioso e complexo. Está muito além do meu entendimento. Eu, camponês, não tenho que ficar pensando em coisa de religião, porque isso é muito difícil para minha cabeça, né? Esse negócio de religião, esse troço é muito complicado, Deus é muito grandioso, muito poderoso, deixa que os padres pensam em religião. E aí os padres me dizem o que fazer. E aí isso era uma forma que o clero tinha de, através de um símbolo, né, da grandiosidade arquitetônica, mostrar para o camponês o seu devido lugar. Camponês, baixa sua bola aí. Nada de se revoltar, nada de querer pensar muito com a própria cabeça. Ouça, aceite, obedeça, continue pagando seus impostos, continue trabalhando para a gente que é rico, da elite aqui, cala sua boquinha e fica aí, né? Porque a gente aqui manda, a gente aqui, padre e clero e tal, a gente é inteligente, pensa, sabe ler, escrever, entende melhor de Deus do que você. Outra questão muito comum das catedrais góticas era o uso abundante de vitrais, o que era muito difícil, né? Não era impossível, mas era muito difícil nos prédios em estilo românico, porque você tinha que fazer uma parede muito grossa, né? Você não podia deixar um buraco grande para fazer um vitral, porque você não tinha como sustentar a estrutura ali acima daquele buraco que ia ficar. Você tem que deixar um buraco na parede para botar o vidro ali, a janela de vidro, né, o vitral. No estilo românico isso era muito difícil, porque você tinha paredes muito grossas, muito largas, muito pesadas, então era muito difícil você fazer uma estrutura que sustentasse esse vão que você precisava deixar, né, para botar o vitral. Já no estilo gótico, como você tem paredes mais finas e você tem uso de técnicas de sustentação mais eficientes, você podia deixar grandes partes da parede vazadas, né, buracos. E aí, no lugar daquele buraco, você preencheria com um vitral. Isso dava um ar de leveza para a catedral, né? Isso diminuía a quantidade de matéria, de material, né? de blocos de pedra, de tijolos que você precisava empilhar, e a parede como um todo ficava mais leve, porque ela tinha grandes seções, grandes vãos abertos, que eram preenchidos por esses vitrais. Vamos falar um pouquinho dos vitrais. Os vitrais serviam para deixar entrar luz e cor, né? Mas eles também eram uma forma de instruir os fiéis, que eram quase sempre analfabetos. É como se os vitrais fossem, entre aspas, a TV dessa época, né? A gente pela TV se informa, obtém conhecimentos, informações e tal. O cristão, em geral, o cristão mais simples na Idade Média, o sujeito que era analfabeto, ele obtinha informação ali pelo vitral, né? Já que ele não tinha condição de ler a Bíblia, ele via a Bíblia, passagens bíblicas ilustradas ali na sua frente, na forma desses vitrais. Era uma forma que existia ali também de fazer uma disseminação, né, ideológica dos ensinamentos cristãos, tá? Além disso, você tinha essa função estrutural dos vitrais, que era dar leveza para a estrutura, colocando grandes partes da parede vazadas, né, sem material ali, fechando, o que tornava essa parede como um todo bem mais leve. Vamos fazer uma questãozinha aqui rapidinho, tá? sobre catedrais medievais. Tá? Uma questão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, questão de 2011. A Idade Média também foi denominada o tempo das catedrais. Tá? Mais precisamente a Baixa Idade Média. Tá? A Alta Idade Média não tinha essa abundância de arquitetônica, de construção, de estilos e tal. Data deste período da história, a construção da Catedral de Burgos, na Espanha, reproduzida na figura ao lado. O estilo arquitetônico da Catedral de Burgos é o... Veja aí se essa construção ela tem vários trechos vazados, né? Percebe, olha, você tem trechos vazados aqui, você tem trechos vazados aqui, vários trechos vazados aqui, a rosácea aqui, aqui também. Percebe um prédio muito alto, muito alongado, ou seja, vertical, e principalmente essa facilita muito a nossa vida. Olha o arco. Olha o arco de entrada, ele é um arco perfeitamente arredondado ou ele é pontiagudo para cima? Ele é pontiagudo para cima. Sendo pontiagudo para cima, isso aqui é um arco em ogiva e não um arco arredondado. Portanto, você já exclui o românico e já pensa no estilo gótico. Renascentista, barroco e moderno são estilos pós-medievais. Nenhum deles é medieval. Tá? Dentro da Idade Média, a gente tem aqui o românico e o gótico. Portanto, só pode ser românico ou gótico. Já excluímos o românico só pela verticalidade, pelas paredes vazadas, pela presença de vitrais. Veja aqui, olha, alguns vitrais, né? Isso aqui são vitrais. A gente que está vendo só a foto assim pelo lado de fora não consegue ver, né, as várias cores e tal, mas para quem está dentro, quando a luz do sol bate por ali, entra uma luz multicolorida dentro da catedral. Então, você tem vitrais e você tem aqui
esse arco em ogiva. Então já excluímos o românico e ficamos com o gótico. Será que é esse o gabarito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Precisamente esse o gabarito, tá? Uma catedral gótica. Vamos falar das universidades rapidinho. A partir do século XI, começam a surgir na Europa centros de estudos organizados de formas similares às corporações. Nós ainda vamos falar sobre essas corporações. Guarda essa expressão aqui, guarda essa palavra. Lá para frente, quando a gente falar em renascimento comercial e urbano, a gente fala das corporações, tá? Mas por enquanto, eu preciso só que você confie em mim que as universidades tinham uma organização similar a corporações. Guarda essa informação, isso vai fazer sentido daqui a pouco. Tá? A primeira universidade, pelo menos cristã e europeia, vai ser a Universidade de Bolonha, construída em 1088. Tem muitos indivíduos que consideram que no mundo islâmico havia algo similar a essas universidades, e que seriam inclusive anteriores, né, que as universidades cristãs e europeias seriam inspiradas um pouco nesses centros de estudo do mundo árabe. Tá? Mas dentro do mundo europeu cristão ocidental, a primeira é Bolonha. Tá? Entre os principais ramos de estudo destacavam-se a teologia, que era quase a mesma coisa que a filosofia, elas se misturavam de forma quase indistinguível nesse momento, porque pensar a filosofia era pensar a metafísica, e pensar a metafísica é pensar aquilo que está além do mundo físico que a gente consegue ver, e o que estava além do mundo físico que a gente consegue ver era Deus. Né? Então, acabava que também o questionamento filosófico virava um questionamento teológico. Tá? O que na época se chamava de artes. Tá? A arte daquela época não é a mesma coisa que hoje. Tá? A arte daquela época não era pintura e escultura. Naquela época o que se chamava de artes eram as ciências, tá? E as letras. Tá? Então, matemática, por exemplo, era uma arte. Estava dentro aqui desse estudo, desse ramo das artes. Tá? Você não precisava ir para uma faculdade, para uma universidade, para aprender pintura, para aprender escultura. Isso não se fazia em faculdade, em universidade, na Idade Média. Tá? Mas eles tinham um ramo chamado arte, que incluía ali as letras, a retórica, a capacidade de bem falar, de bem se expressar, que era fundamental para os padres, que precisavam falar muito bem e convencer os fiéis, mas também era muito importante para os advogados saberem falar muito bem para sustentar uma causa, uma ideia. A matemática, né, que era ali uma ciência, geometria, álgebra, enfim, estão ali dentro do ramo das artes. Além disso, direito e medicina. Tá? Guarda aí essa questão do direito e da universidade, a gente vai falar mais disso mais para frente, quando chegar em Renascimento, já é outra matéria, mas enfim, essa informação é importante guardar também. Tá? Aqui a gente tem um mapa que você pode ver as universidades mais antigas da Europa e as mais recentes, entre aspas, recentes e antigas em relação ao contexto ali da Baixa Idade Média. Tá? Primeira metade da Baixa Idade Média você vai ter a Universidade de Bolonha, além disso Montpellier, na França, Paris, Oxford, na Inglaterra, Coimbra, em Portugal, Salerno, no sul da Itália, enfim. E você vai ter algumas que são mais recentes, que são a de Lisboa, Salamanca, Toulouse, Cambridge, enfim, que são Praga, Orleans, que são posteriores ao ano de 1270. Tá? Se você quiser olhar todas elas, dá um pause aí no vídeo e pode dar uma olhada. Tá? Falando rapidinho de música, na Idade Média, por ação do Papa Gregório Magno, vai se desenvolver o chamado canto gregoriano. O que era o canto gregoriano? Ele visava tornar as missas mais interessantes. Tá? Você ia para a missa e não era só aquele negócio de ficar sentado, e levantar, e sentar, e ajoelhar, e enfim, comungar, né? Porque pra gente hoje isso pode parecer muito legal, porque a gente está entendendo o que está acontecendo, a gente ouve o que o padre está falando e entende. Na Idade Média as pessoas não entendiam o que o padre falava por um motivo simples, a missa era rezada em latim. E as pessoas mais pobres e mais simples não falavam latim. Então podia parecer para as pessoas mais simples e mais pobres que a missa era uma coisa chata, porque o sujeito ficava lá na missa sem entender o que estava sendo dito. Tá? É muito chato você ficar uma hora com alguém falando e você não entende o que a pessoa está falando. Você só repete e tem aquela hora que você tem que sentar, a hora que você tem que levantar, a hora que você tem que ajoelhar. Isso tudo podia parecer muito desgastante. O Papa Gregório Magno, então, deseja tornar a missa mais atraente, mais interessante, mais bonita de se acompanhar. E a ideia aqui era botar música, botar canto. Mas era um canto baseado só em voz, sem acompanhamento de instrumentos musicais. Era uma voz suave, cantada em uníssono. Tá? Você não tem vozes como uma ópera em que cada voz canta uma coisa diferente. Tá? Todos os integrantes do coro ali, todos os cantores estão cantando a mesma letra idêntica, em uníssono, todo mundo junto, né, num mesmo tom, uma coisa
monocórdia, você não tem um indivíduo cantando mais agudo, outro mais grave, todo mundo tentava cantar ali junto e era fazer uma única voz da soma dessas várias vozes. Tá? Obviamente, como a ideia aqui era ilustrar e tornar mais interessante a missa, e foi criada por um padre, por um papa, enfim, obviamente os temas predominantes na música do canto gregoriano eram temas religiosos. Tá? Já na literatura, a gente vai ter alguns fatos curiosos e interessantes. A literatura medieval era, em geral, anônima. Isso é uma diferença muito marcante em relação à Idade Moderna. Está relacionada à figura da autoria. Tá? Vamos pensar como é que funciona hoje em dia. Tá? Importa se eu disser para você que está me ouvindo agora, importa se eu disser assim, é importante lavar as mãos para evitar a contaminação pelo coronavírus. Quem disse isso foi o cientista Chiquinho. Foi a cientista Mariazinha. Importa saber o nome da cientista ou do cientista? Muito pouco. Tá? O que importa para a gente é por que tem que lavar a mão? Tem que lavar a mão com água e sabão, porque o sabão ele tem a capacidade de romper a gordura das mãos. Você está com a mão engordurada, você passa sabão, você percebe que a gordura vai embora. E o vírus, o coronavírus, ele tem uma capa de gordura que envolve ali o material genético do vírus. Então, quando você passa o sabão, você rompe essa capa de gordura do vírus, e isso expõe o material genético do vírus, e esse material ele se degrada muito fácil, né? E aí o vírus ele se torna incapaz de colocar esse material genético viral dentro das suas células e se reproduzir e tudo mais. Tá? Olha, o que importa para você se convencer não é se quem falou aquela teoria, aquela proposta foi o cientista Chiquinho ou a cientista Mariazinha. O que importa é se a explicação foi lógica e racional, se ela foi baseada em princípios com os quais todos concordam. Tá? A ciência hoje ela pode ser anônima. Você não precisa saber o nome do cientista para acreditar na teoria. Basta que você tenha uma dedução lógica, uma comprovação baseada na experimentação, na observação empírica dos fenômenos e assim por diante. Tá? Já a literatura hoje em dia, ela é uma literatura que está diretamente associada com a figura da autoria. Você escolhe às vezes ler tal livro porque você gosta do autor. Eu adoro histórias de mistério, eu quero ler Stephen King. Não interessa qual é a história que ele escreveu. É Stephen King? É bom, vou comprar um livro dele e vou ler. Ou J.K. Rowling, né? Não importa o que ela escreva, eu vou comprar um livro dela para ler, porque eu já li alguns dela e os dela são sempre bons. Então, as pessoas acabam muitas vezes comprando e optando e escolhendo a sua leitura, quando é literatura, baseado no autor que escreveu. Eu adoro Machado de Assis, eu adoro Agatha Christie, eu adoro Arthur Conan Doyle, eu adoro Júlio Verne, enfim, seja lá qual for o autor do qual você goste, tá? Você escolhe baseado no autor. Na Idade Média, não funcionava assim. Na Idade Média, a ciência ela não era baseada em observação empírica da realidade, em ver o que está acontecendo e formar teorias lógicas. Não. Era baseado na autoridade de quem profere aquele enunciado. Então, se o cientista Chiquinho falou que tem que lavar as mãos, eu vou lavar as mãos. Porque o cientista Chiquinho é um sujeito confiável. Independentemente de que observação ou de como ele chegou naquela conclusão. Dane-se como ele chegou naquela conclusão. Se ele falou, eu confio. Percebe que isso é uma prática antiga. Hoje em dia ela está quase abandonada. Né? Mas existem, por exemplo, alguns remédios muito antigos, né, que a confiabilidade do remédio ela vinha justamente do nome do cientista que criou o remédio. Esse remédio é do fulano. Se é feito pelo fulano, então esse remédio é bom. Quer ver um exemplo? Você quer um tônico. Uma coisa para tonificar, para fortalecer o seu organismo. Você quer um tônico. Um tônico para o seu corpo, para a sua vida. Vida bio. Você quer um biotônico. Você quer o biotônico do José? Não, o José faz péssimos biotônicos. Qual biotônico você quer? Eu quero o biotônico do Fontoura. O tal do Fontoura é um médico excelente, ele faz excelentes biotônicos. Eu vou comprar o biotônico do Fontoura. Isso era um pensamento antigo, de que a confiabilidade do remédio vinha da figura pessoal do cientista que o criou. Se o cientista é bom, então o remédio vai ser bom, ainda que ele tenha sido criado com técnicas péssimas. Tá? Esse era um pensamento antigo. Era o pensamento que predominava na Idade Média, por exemplo, e se estendeu em alguns lugares por um pouco mais de tempo, mas hoje em dia já está praticamente completamente abandonado. Né? Hoje o que importa mais do que a figura pessoal do cientista é o embasamento lógico, científico da sua fala, da sua teoria. Tá? Já na literatura era o contrário lá na Idade Média. Né? Você lia a história se o tema fosse bacana. É uma história sobre o quê? A história sobre a vida de um santo. Né? Então não importa se quem escreveu foi o Pedro, o Chico ou o Zé. É a história de vida de santo.
Qual santo? É Santo Antônio, São Pedro, São Judas Tadeu, Santo Expedito, São Sebastião, São Francisco? Qual é o santo? Né? Então você se baseava muito menos na autoria, né, e muito mais na temática da história. Então você tem essa grande diferença aí em relação à autoria nos dias de hoje e na Idade Média. Hoje, a gente se preocupa muito com a autoria da literatura, mas pouco com a autoria da ciência. O que importa na ciência é o embasamento teórico, empírico, a observação e tudo mais. Na Idade Média era o oposto. Tanto faz qual foi o método que o cientista usou. Eu quero saber quem é o cientista, se é um cientista do qual eu gosto ou não, né? Um médico do qual eu gosto ou não. Já na literatura, pouco importa quem é o autor. Tá? Então percebe como você tem essa mudança importante. É por isso que você tem muito texto medieval cujo autor é anônimo. Né? E é anônimo porque era assim que eles faziam as histórias. Não era considerado uma coisa assim importante. Quem inventou, qual foi a pessoa que inventou pela primeira vez a história da Chapeuzinho e do Lobo Mau? É impossível saber quem foi o inventor dessa história. Alguém inventou, foi passando para outra pessoa, oralmente, que contou para outro, que contou para outro. Várias dessas histórias circulavam oralmente, antes de serem colocadas por escrito no papel, né? Então, ou no pergaminho. Então, a gente não sabe quem é o autor da história da Branca de Neve, a gente não sabe quem é o autor da história da Chapeuzinho Vermelho. Impossível saber. Impossível saber. A gente pode saber quem é que foi a pessoa que 200 ou 300 ou 500 anos depois anotou aquilo que antes passava oralmente. Mas quem anotou, né, não é um inventor da história. Ah, os irmãos Grimm lá na Alemanha, eles pegaram várias histórias e colocaram por escrito, mas eles não inventaram. Tá? Essa história ela já existia antes, muitas dessas histórias já eram medievais, vários contos de princesas e príncipes, por exemplo, são de origem medieval e anônimos. Tá? Você não sabe quem é o autor. Quais eram os estilos que predominavam nessa época? Os romances de cavalaria, tá? Que eram histórias que falavam sobre as aventuras de grandes cavaleiros, né? Os seus feitos heróicos, salvar a princesa, salvar a mocinha. Tinha uma princesa que tinha um cabelo muito comprido, que estava no alto da torre, ela jogava o cabelo e o príncipe ia lá, salvava ela, etc, etc. Enfim, isso eram típicos romances de cavalaria, mostrando os feitos heróicos do príncipe, sempre um nobre, né? Era sempre uma exaltação da nobreza. E normalmente esses romances de cavalaria eram fictícios. Eu também tinha as canções de gesta. As canções de gesta eram escritas em versos. O romance de cavalaria era prosa, as canções de gesta eram em verso, eram como se fossem poemas. Tá? Só que nas canções de gesta havia aqui a necessidade de retratar um fato que realmente aconteceu. Tá? Você retratava realmente a conquista do rei fulano. Não era um personagem fictício. Podia ter um pouco de imaginação ali no meio, mas de forma geral nas canções de gesta você tinha uma história mais ou menos real, fidedigna. Os fatos ali realmente haviam acontecido. Talvez não exatamente daquela maneira, mas os fatos aconteceram. Nos romances de cavalaria, grande parte dos fatos simplesmente são inventados da cabeça do autor, fosse quem fosse o autor. Os contos de fada, sobre os quais a gente falou, né? Livros de maravilhas, que era um nome que se dava nessa época para os relatos de viagem. Quem já ouviu falar, por exemplo, do Marco Polo? Marco Polo era um comerciante italiano que foi da Itália até a China e lá ele conheceu um monte de coisa, tal, voltou para a Europa e relatou isso. E aí o Marco Polo, no seu livro, ele chamou o seu livro de Livro das Maravilhas. Né? Tinha outros livros de maravilhas que eram livros retratando histórias fenomenais, fantásticas, seres que viviam do outro lado do mundo que eram monstruosos. Se desse lado do mundo a gente tem a cabeça em cima e a perna embaixo, do outro lado do mundo os seres humanos são o contrário, porque do outro lado do mundo é o mundo do contrário. Do outro lado do mundo, a cabeça fica embaixo, os pés ficam para cima, as pessoas andam se apoiando nas mãos. Enfim, grande parte desses livros de maravilhas eram coisas completamente fabulosas, né? Fabulosa porque vem de fábula. Não é uma coisa real, a descrição real, realista, né, do que você está vendo. Era muito ficcional também, embora as pessoas que lessem achassem que eram reais. Tá? Quem estava lendo essa história achava de verdade que do outro lado do mundo as pessoas andavam ao contrário. Tá? Enfim, e as agiografias? As agiografias eram relatos biográficos da vida dos santos e que serviam para instruir os fiéis, servir de exemplo de comportamento. O santo fulano se comporta desse jeito. Esse é um jeito bom de se comportar, então a gente deve se comportar também assim, a gente é cristão e tal. Tá? Grande parte desses livros era escrita em latim, tá? Latim é a língua dominante, embora se tivesse alguns livros escritos em língua vernácula. Vernácula era a língua local que se falava naquela região, na Itália o italiano, na França o francês, na Inglaterra o inglês e assim por diante. Essas eram as línguas vernáculas. Tá? Embora as línguas vernáculas dessa época não fossem idênticas às nossas. Tá? O inglês daquela época não é exatamente igual ao nosso inglês, o português daquela época não é igual ao nosso português e assim por diante. Mas você tinha essas línguas locais vernáculas em oposição ao latim.
os textos mais nobres, assim, mais dignos de respeito, né, canções de gesta, que eram feitos normalmente encomendados pelo nobre. O nobre foi lá numa batalha e depois ele encomenda um poeta narrar os seus feitos em batalha num poema. Era escrito em latim, né? Você tem a geografia escrita em latim, textos de tratados filosóficos, jurídicos, escritos em latim, livros técnicos escritos em latim. Já as histórias que visavam servir para entretenimento, pura e simplesmente, essas costumavam ser escritas em língua vernácula de forma geral, tá? Embora a gente pudesse ter exceções também. Bom, eu vou encerrar aqui nesse aspecto literário, artístico. Eu não vou avançar muito não. O nosso próximo tema já vai ser aí as cruzadas, tá? Mas a gente fala das cruzadas numa próxima aula. Por hoje é só. Se tiver dúvidas, mande e não esqueça de lavar muito bem suas mãos.